Olá, bem-vindos ao Pode Mais, o podcast que fala sobre vida, carreira, profissão, inteligência emocional, entre outras temáticas, e sempre trazendo convidados especiais. E nesse episódio número 2, estamos aqui com a presença marcante de uma mulher, e ela que vem desenvolvendo um excelente trabalho com vários projetos de grande relevância para a nossa região. Eu estou falando da Manuela Ceron. Então, vou dar aqui boas-vindas e você vai conhecer um pouco sobre essa forte mulher. Seja bem-vinda, Manuela. E para começar esse episódio número 2, fala aí quem é a Manuela, o que é que ela traz para poder compartilhar com as pessoas de experiências, de histórias. Oi, Rui, tudo bom? Primeiramente, obrigada pelo convite. Então, a Manuela, ela traz arquitetura, ela traz ser mãe, ela traz ser professora, né, que eu também dou aula, filha, esposa, um pouquinho aí do que acho que toda mulher, é meio que esse conjunto aí, né, de várias coisas numa pessoa só, multifunção, né? Que bacana. Então, mãe, esposa, filha e arquiteta, professora, são vários papéis em uma só pessoa, mas como é que se equilibra tudo isso? Essa é a grande pergunta. Como é que você consegue, através dos desafios do dia a dia, equilibrar esses papéis tão importantes? É difícil, é muita correria, mas assim, tem que ter uma organização, né? Eu gosto de tirar um tempo com a minha filha, principalmente de manhã, né, no acordar, café, eu, meu esposo, todo mundo lá em casa, mas ela já vai para a escolinha, ela tem 1 ano e 3 meses, então tem um horário que ela tá distante, então é onde eu consigo parar e trabalhar, né, organização também, de noite, quando eu dou aula, do meu esposo fica com ela, para mim poder, né, dar aula, então a gente vai tentando organizar, minha mãe também me ajuda muito, fica com ela nos horários, né? Então a gente tenta fazer essa organização assim, ó, cada um faz um pouquinho, né? Tem que sempre ter uma equipe junto também, mas a gente vai trabalhando tudo junto um pouquinho. Não tem como fugir à regra de trabalhar em equipe, né? Trabalha em equipe, mesmo em casa. E várias coisas, né? Então Perfeito. Você tá cuidando do filho, você tá às vezes pesquisando uma coisinha, mas você tenta tirar o tempo pra criança, você tenta tirar o tempo pro trabalho, você vai equilibrando todos os pratinhos aí também, né? Perfeito. Qual é a origem da Manuela? Como foi a infância, a sua adolescência, o que é que ela traz hoje? E de muito forte quando se trata de valores, de olhar para o futuro. Qual é essa base que compõe a Manuela hoje? Eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, e eu vim para Luiz Eduardo, eu tinha uns 14 anos por aí, então passei minha infância lá no sul, né, de raiz mesmo, de pé no chão, de brincar, né, apesar de ser cidade grande também. Quando eu vim para cá, né, que meu pai teve a oportunidade de vir para cá a trabalho, né, onde abriu assim como eu digo assim, abriu um mundo de oportunidades, porque Luiz Eduardo eu vejo muito sendo um local de oportunidades, né? Então a gente fez 3.000 quilômetros aí de viagem de ônibus, né? Depois de um tempo, né, mas a primeira viagem que a gente fez foi umas 14 caixas que a gente trouxe, eu, minha mãe, meu pai já estava aqui. E aí quando eu cheguei aqui, onde eu entrei para fazer o ensino médio, né, a gente se deparou com uma diferencinha ali de datas, né, por conta de entradas no ano e tal, então meu pai e minha mãe optaram por me deixar aqui, né, e aí meu pai trabalhava na fazenda. Então, eu fiquei na casa de uma amiga muito próxima deles, que é a minha segunda mãe. E aí minha mãe voltou para o sul para terminar de resolver as coisas, ficou 6 meses lá, foi quando ela voltou. Então, assim, foi onde eu comecei a conhecer Luiz Eduardo, a ter essas oportunidades aqui também, né? Como eu era criança, né, meu pai e minha mãe colocaram no CTG, vindo do sul, aqui tinha. Então, foi onde eu cresci, assim, fiz uma boa base de amigos, e hoje em dia são os meus amigos, né? E eu falo que eu vim 2 vezes para Luiz Eduardo. Foi a primeira vez, quando eu era criança. E a segunda vez, quando eu voltei da faculdade. Porque eu fiz o ensino médio, aí eu fui para a faculdade, fiz faculdade na Uniub, Universidade de Uberaba. E aí, depois que eu formei, fiquei mais uns 6 meses, 1 ano lá.
E aí eu voltei para Luz Eduardo. Então eu voltei formada, né? Bacana. E não tinha pretensão muito de voltar, assim. Voltei meio que tendo que me adaptar à realidade, entender, né, como é que era ser Luz Eduardo de trabalho também. E foi uma grande surpresa boa. Dois grandes momentos. Dois grandes momentos, assim, que vou nessa impacto, assim, da cidade, né? E foi muito bom, né? A minha sócia, Eligiane, me chamou para voltar, ela precisava de alguém, então ela me chamou para voltar. Aí onde a gente começou a nossa parceria, que vai até hoje, né? E aí a gente se deparou nessa Luiz Eduardo de trabalho, que eu acho que é de crescimento, e eu acho que é onde todo mundo vem, é trabalho, perfeito, né? A gente sabe que o que chama aqui a cidade é trabalho. Respira isso. E foi muito positivo. Então, assim, eu precisei me adaptar, né? A cabeça, principalmente, de estar fora e voltar, entender que era local que eu precisava trabalhar. Mas, assim, hoje em dia eu também conheci meu esposo aqui, então tem o lado família, o lado amigos que a gente tem nessa união, né? Mas o Eduardo, pela questão de trabalho, não tem como dizer. Oportunidade aqui... Que bacana. O que eu fiz e o que eu faço aqui, eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer em outro lugar. Parabéns. E são dois momentos especiais, onde a Manu, além das caixas, não é? traz sonhos também. E eu queria que você compartilhasse um pouco dos seus sonhos, daquele primeiro momento, chegando como criança, e hoje se comparando e alinhando aqueles sonhos de criança, e hoje se encontra em uma fase adulta, realizadora desses sonhos. Como é que funciona isso para você, Manu? Então, quando a gente veio para cá, a gente estava meio, a família em si, lá no Sul, meio sem um pouco de perspectiva, de trabalho e tudo mais. Então, assim, a realização dos meus pais também foi um pouco dessa minha realização, né? Que a gente tinha um estilo de vida lá. E aí eles começaram a ter muitas oportunidades aqui, né? E puderam, inclusive, dar muitas oportunidades para mim. Então, puderam proporcionar que eu fizesse uma faculdade fora, né? E assim, é coisa que quando a gente está vivendo e quando a gente é criança, a gente não tem noção nenhuma. E aí, hoje em dia, quando eu paro e penso assim, o que foi essa mudança para Luiz Eduardo, que era um sonho deles e eu também, né, fiz parte disso, eu vejo isso, sabe? Eu vejo que foi uma coisa que para eles impactou e que causou um bom impacto em mim, né? Eu não sei muito bem, assim, tipo assim, eu vim, entendeu? Eu vim meio no fluxo deles. Eles falaram que era pra gente vir, que aqui eu tinha oportunidade, né? E eu falei, vamos, sabe? Eu tava entrando no ensino médio, então foi meio assim, fui sentindo, simplesmente, vamos ficar, falei, vamos lá. Fui encarando, não tive muita resistência, tipo assim, não, eu não quero. Mesmo que a cidade, né, a gente veio em 2006, então mesmo que a cidade naquela época era outra realidade, as estradas, Avenida JK de terra, era areião, então era completamente diferente. Mas assim, eu fui encarando. E assim, acho que o fato deles terem tido muita oportunidade, né, e quando eu voltei, eu ter percebido que, opa, peraí, se eles conseguiram, então eu também vou conseguir. Bom que você teve boas referências. Né? Nossa, meu pai e minha mãe são todas as minhas referências. Que bacana. Então, o fato deles terem conseguido, sabe, progredido na vida, eu acho que, peraí, não, vamos enfrentar as dificuldades nesse segundo momento e vamos viver Luiz Eduardo para trabalho. Com o tempo as coisas foram alinhando, família, amigos e tudo mais, né? E acho que foi um pouco disso, assim. E hoje em dia, assim, eu quero muito continuar trabalhando fazendo tudo que eu faço, né? Pegando aí os grandes projetos que a gente pega e trabalhar muito, com certeza. E pegando o gancho em relação a trabalho, a amigos, família, alinhar esses aspectos demanda muito do ser humano. Mas me fala, como é que a Manu, mãe, esposa, acaba desenvolvendo tempo de qualidade com seus entes queridos, para que possa sobressair também essas funções que ela exerce? Quando, né, eu cheguei, eu trabalhava demais. Então, assim, até um pouquinho antes de eu ter minha filha, eu trabalhava demais. Então, quando ela veio, né, uma das coisas que ela veio trazer para mim também foi que eu precisava tirar um tempo,
para mim, tirar um tempo para ela, tirar um tempo para a família, né? Então isso foi uma percepção e é um impacto, acho que para toda mulher que precisa parar um pouco de trabalhar para ter o seu momento de maternidade, eu acho que é um impacto grande. Com as meninas, as minhas amigas com quem eu converso, né, todas sentem isso, mas a partir disso, eu comecei a entender que eu precisava também tirar um tempo para minha filha, tirar um tempo para o meu esposo, para minha mãe, curtir esse tempo, né? Tem que trabalhar? Beleza, então a gente trabalha de tal a tal hora. Mas não precisa ser desesperador. Você precisa tirar um tempo para você, né? Curtir a sua filha, ela tá crescendo. O que ela tá vivendo agora eu nunca mais vou viver. Nunca mais vou passar com ela, né? Aprendendo, fazendo gracinha. Então, assim, a gente, né, entra na maternidade, a gente começa a ler muito que o tempo que a gente vai passar com eles, o maior tempo é na infância. Né? E eu costumo falar, Manu, que quando não é o pai ou a mãe, alguém será referência para o filho. Então, em algum momento é de se pensar, de elevar mesmo o nível de consciência para que possamos não exigir depois de um comportamento que de repente nós pais não tivemos o tempo para desenvolver nos nossos filhos. E eu vejo o quanto você gerou essa reflexão, o quanto você potencializou essa consciência ao ponto de elevar a tua consciência e chegar à conclusão de que eu preciso trabalhar, mas eu também preciso alinhar o meu tempo com a minha família e principalmente estar nesse processo de evolução da minha filha. Que bacana isso, que lindo. Nem todos os pais têm essa oportunidade, porque ou trabalha ou se dedica ou tem uma dedicação aos filhos. Mas quais são as recompensas que a Manu percebe e tem hoje, tendo esse tempo de qualidade com a família? Você cresce como, além, né, do lado do trabalho, você cresce como pessoa, né? Então, assim, as pequenas coisas que eu vejo a minha filha fazendo, que eu vejo ela aprendendo, como você falou, você tá ali, você tá ensinando e ela tá aprendendo e ela tá te ensinando. Perfeito. Entendeu? Troca, né? Você tem a noção de que aquilo ali, de que a criança é uma esponjinha, você começa, inclusive, a reparar, opa, peraí, eu não posso fazer coisas erradas. eu tenho que o nosso comportamento. Exatamente, eu tenho que passar uma boa impressão para ela, né? E isso faz você ter aquela reflexão de modo geral, assim. Você começa com aquela mínima coisa, assim, de ensinar a levar o canequinho lá na pia, a juntar o negocinho do chão. E aí você expande isso para como que ela vai se comportar numa sociedade, entendeu? Perfeito. Ela vai olhar para mim, ela vai olhar para o pai, ela vai olhar para nossa família, né? E vai pensar assim, como que eles se comportam, como que ela vai se comportar, né? Eu quero que ela seja amorosa, então eu também tenho que ser. Não adianta eu brigar, não adianta eu bater. Exigir que ela tenha uma resposta que de repente não estamos desenvolvendo dentro do nosso comportamento. Exatamente, então ela é uma esponjinha, o que eu fizer ela vai fazer, não tem jeito. Então isso é muito nítido, quando a gente convive, isso é nítido, porque ela replica, é muito engraçado. Excelente. Eles replicam exatamente o que a gente faz. Eu falo que ambiente muda comportamento. Então, se eu tenho um ambiente de paz, leve, harmonioso, principalmente na minha casa, as pessoas que estão sendo educadas ali, criadas ali, desenvolvidas ali, a tendência, a probabilidade é que essas pessoas se tornem pessoas do bem, pessoas que olhem para a vida de forma mais leve, pessoas que vão se conectar com outras de uma forma muito mais adequada. E eu sempre falo, pai e mãe são autoridades para os filhos, não tem como ser diferente. Então cuidado com o que você expõe, não só com o que fala, mas com o seu comportamento, porque às vezes o que é que eu vejo? Pais educando os filhos através de uma imposição. Então faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Incongruência. E isso não acontece com a Manu. Tento, né? Não, eu acho que assim, a perfeição não existe, mas claro. Ir tentando, né? Construindo, entendendo, eu errei hoje, então amanhã eu vou corrigir. Não, perfeito. Mas é um processo, né? E entender que todo o processo ele tem que ir passo a passo.
nada de correria. Como você falou, você está aprendendo também. Os filhos, eles vêm não só para ensinarmos, mas para poder aprendermos com eles. E temos mais a aprender com os nossos filhos do que a ensinar. Mas, Manu, maternidade, filha, você também é filha, e eu queria que você falasse um pouco de como você concilia com as outras responsabilidades. Eu sei que você é um excelente profissional, mas além da profissão que você tem, que é a tua principal projeto, propósito, você também tem um outro lado como profissional, que é o lado da professora Manuela Ceron, e eu queria que você falasse um pouco dessas duas vertentes, desses dois grandes pilares, que eu sei que um é muito, arde muito dentro de você, e o outro veio de uma construção. Mas me fala desses dois grandes pilares. Com certeza. Meus alunos disseram que é para me mandar um beijo para eles, aliás. Olha, então aproveite. Que é para eles assistirem e mandar um beijo para eles. Perfeito. Então, o lado professora, eu acho que também, né, veio dessa construção. Eu tenho uma tia que é professora, que ela influenciou muito assim na minha vida, né? Minha primeira professora, eu fui a primeira aluna dela. E que referência boa, né? Com certeza. Hoje em dia a gente é muito ligada, mesmo na distância, eu e ela. Então, surgiu a oportunidade, né, porque pelo fato de eu ter a pós-graduação, então, inicialmente aqui Luiz Eduardo surgiu, eu dei aula um tempo na Pitágoras, né, quando era presencial, e eu meio que fui assim, eu acho que eu gosto, foi meio assim, tentando, né, eu acho que eu gosto disso, eu falei, vamos lá, só vamos. E aí eu me encontrei, né? Esse lado professora, ele, às vezes, para mim ele não é um lado pesado. Não é uma coisa assim que é penosa, sabe? Ele é um lado para mim que é leve, que me tira um pouco também dessa parte da arquitetura que às vezes cansa, sabe? Ele é um lado assim gostoso. Parece que essa sensação de você ensinar, de você passar conhecimento, né? De você ver o aluno progredindo, isso traz uma coisa boa, sabe? Então, foi uma coisa que eu hoje em dia eu me sinto realizada, eu gosto de dar aula. Hoje em dia eu dou aula de desenho técnico para o pessoal da Sul América. Então, eu meio que me encontrei um pouco nisso, né? A arquitetura é a minha paixão, não tem. Antes a Manuela dizia, quem é Manuela? Arquiteta. Só, essa é a informação, né? Então, assim, a arquitetura é minha paixão, eu faço porque eu gosto, eu gosto de fazer projeto, assim, eu me sinto bem fazendo projeto. Mas tem o lado que é complicado, que você tem que lidar com muitas pessoas, tem que lidar com obras, você está lidando com um sonho, entendeu? Então, às vezes, ele pesa. Exige muito de você. Ele exige, entendeu? Ele exige que você esteja com a cabeça, assim, principalmente pelo fato da criatividade. Uhum. Então, você tem que estar com a cabeça sempre... Solução de problema, criatividade, aqui não deu certo isso, o que a gente faz? Então, ele é um lado assim que... Não pode se apegar às problemáticas que vão surgindo. Exatamente, o problema surge, você vai, lida com ele, perfeito. Pronto, vamos pro próximo problema. Então, Manu, tem que ter muita inteligência emocional, tem que ter muita capacidade emocional para poder lidar com esses desafios. Com certeza. Que maravilha. Então, a profissão arquiteta, como arquiteta, tem também essa grande paixão que é estar em sala de aula, contribuindo com o conhecimento do outro, e tem também essa capacidade de onde você é muito exigido e tem que ter essa capacidade de sobressair aos desafios do dia a dia. Então, como criar essas condições? Eu até quero que você deixe aí essa orientação. Como é que pode uma pessoa que está ligada à maternidade, tem uma profissão de arquiteta muito bem sucedida, está na área pedagógica, também lida com os projetos, porque a arquitetura demanda isso, mas como lidar com o cliente, com obras, e que em alguns momentos vai desafiar muito você emocionalmente? Como é que você faz isso acontecer? Olha, que pergunta difícil. Tem um segredo aí, viu? Eu quero que você compartilhe. Respirando. Eu acho que o segredo talvez seja esse. Boa técnica. Assim, eu vejo que hoje em dia todo mundo quer tudo, às vezes muito corrido, muito tempo todo, né? Então, os momentos que eu tenho, que eu paro no escritório, que eu tento, né, mentalizar, entender, eles são momentos tanto para construção de projeto,
quanto para essa construção de o que eu vou fazer agora, né? Então, por exemplo, assim, hoje minha programação é essa, essa e essa. Aí, eu me programo tento sempre programar para frente, na verdade, né? Programa para a semana que vem. O que vai ter semana que vem? Então, assentar, entender como que vai ser a programação. Naturalmente, eu sou uma pessoa programada. Porque, né, pelo fato da arquitetura, se você não for programado, desanda. Perfeito. Então, eu tenho esse costume de sentar, programar e entender. Qual que é a programação? É isso que precisa fazer. Então, quais são as soluções de problema, né? Então, é meio que tentar e sempre... Você sempre planeja aquilo que você vai executar. Planejando, né? Entendendo o que precisa ser feito, como precisa ser feito. Muitas vezes esse problema surge, então... Tá, pronto. Vamos racionalizar ele, né? Perfeito. Tem o que ser feito? Pode ser feito isso? Quais são as opções que a gente tem? A opção A, opção B, opção C... Né? Ou não tem opção, então a gente tem que trabalhar com ele. Perfeito. Né? E tentar passar isso tanto, né, a nível pessoal, a nível profissional, seja na família, se a gente encontra um problema, o que a gente faz? Vamos racionalizar então. Isso. É possível? Não é possível? Eu acho que é um pouco desse planejamento, dessa racionalização. Como eu falo muitas vezes, parece que na minha cabeça a engrenagemzinha vai rodando e vai funcionando, né? Tá bem encaixado. Tá bem encaixando. Tem dias que dá uma vontade de jogar tudo pro ar, mas faz parte, não tem jeito. E respira, entende o que precisa ser feito, pronto, vamos lá. Às vezes até o papel, que nem eu digo, ajuda. É isso, programação, como é que vai ser? Pronto. Não, perfeito. Então, eu acho que é um pouquinho disso, Isso é importante, até para quem está acompanhando agora o Pode Mais, ter senso de organização, planejar, ter disciplina, te dá a condição de superar os desafios que você vai encontrando. Não é só força de vontade, não é só querer. Então você precisa ter um planejamento, sim, a curto, a médio, a longo prazo, para que você execute, no mínimo, aquilo que você projetou. E aí, as problemáticas, os desafios, você vai sabendo lidar de acordo com aquilo que já está no planejamento. Parabéns, Manu. E gostei também da questão do respirar. E quando você encontrar esse desafio, amigo, amiga, respira. Atribui tempo para o teu córtex frontal mandar a mensagem racional, para que você possa entender que nem tudo será leve, terá desafios pesados e você precisa estar preparado para isso. Então não é só se sentir bem, mas cumprir com aquilo que você precisa executar, que são suas prioridades, mesmo não estando em um estado emocional tão positivo. Então pensa nisso. A respiração vai te dar a condição de criar essa resposta não automática, que eu percebi que você sai do automático e fala, opa, peraí, o que é que eu tenho que fazer? Exatamente, você entra, que nem eu falo, você entra é isso, você dá uma pensada, organiza. Parabéns. Assim, não foi uma coisa que foi feita, que é uma construção de agora, né? Desde que eu comecei a trabalhar, eu percebo que ficou muito mais fácil esse tipo de organização, esse tipo de racionalização, né? Então todo dia você aprende um pouquinho, todo dia você faz aquilo daquela forma, faz aquilo, até que você consegue resolver a maioria dos problemas daquela maneira. Perfeito. Então, trabalho, emoções, lidar com essas emoções no dia a dia, carreira profissional, professora, arquiteta, mãe, filha, família, nuances, na verdade, da vida. E o que é que... como é que a Manu organiza o tempo dela para poder ter qualidade de vida em relação a outros aspectos, lazer, a parte social também, que isso tudo também é importante. Me fala aí, Manu, como é que você faz? Tira tempinho aí para poder sair com a família, viajar, se desligar um pouco dessas atividades rotineiras? Sim, tem que tirar, não tem jeito. Se você não tira, a cabeça não funciona, né? Eu tento sempre também viajar, curtir um pouquinho. A gente que trabalha com obra fala que a obra não para. Então, o arquiteto ele conseguir sair muitas vezes, né? Porque você tem várias obras, vários projetos, várias coisas acontecendo. Então, muitas vezes você conseguir aquele timezinho assim de, opa, peraí, agora é um tempinho de parada, é um pouquinho complicado. Mas tem que tirar.
Não tem. Uma coisa que eu aprendi é que eu preciso respirar, eu preciso tirar um tempo para mim. Seja na tarde, quando a minha filha vai para a escola, ir fazer uma terapia de café com bolo com as amigas. É um bom momento. É uma boa terapia. Então, seja fazer uma coisa, né, uma terapia desse jeito, ou hoje nós vamos sair com os amigos, alguém pode ficar com o bebê. Então, tentando organizar as coisas assim. Mas o tempo para si, o tempo para... né, tirar, assim, para você entender que opa, eu preciso respirar, ele é muito importante. Isso eu não aprendi fácil, eu aprendi, assim, trabalhando demais e entendendo que o meu corpo também não respondia a esse trabalho, assim, né, eu precisava parar, precisava conseguir um tempo para mim. Então, faz terapia, tira um tempo para academia, porque o corpo também é importante, né, faz ali seu treino. Vai construindo, né? Entendendo o que vai funcionar para você, porque cada um também funciona de um jeito, né? Para um a terapia do bolinho com chazinho vai funcionar, para outros não. Então eu tento ir entendendo essas questões, mas sempre tento tirar um tempo para mim. Isso eu aprendi principalmente na terapia, que é realmente importante. Perfeito. Eu sempre falo que todos nós precisamos passar por um processo terapêutico, até para questão de autoconhecimento. Então imagina, se eu desenvolvo o conhecimento sobre quem eu sou, eu potencializo outras questões. Eu sei do que eu posso, do que eu não posso, conheço mais as minhas potencialidades e assim exploro, seja no ambiente profissional, no trabalho, com os amigos, seja nos meus relacionamentos, dentro de casa, com os meus filhos, com a minha parceira. Então pensa nisso. Olha que orientação bacana que a Manu deixa. Se desligar um pouco também para cuidar da mente, do corpo. Então mente e corpo precisam estar totalmente conectados, ok? E o mais importante ainda, gerar nível de consciência sobre isso. Porque não adianta só ir à academia se você está com a mente em outros pontos, em outras questões. Não adianta também sair para viajar, não é, com a família, se você não se desliga lá do trabalho. Então é importante. Outro dia até um rapaz me perguntou: Rui, o que é que você acha de trabalhar em casa? Eu falei, tem dois pontos de vista. Ou você de repente deixa de curtir a sua família, que é um momento do seu ambiente familiar, especialmente para isso, de interagir com o seu filho, de ter qualidade de tempo com sua esposa, com o seu filho. E outro ponto de vista seria, às vezes você tem que trabalhar e não tem como sair de casa, tem que ser naquele momento para resolver algo, principalmente se você for um gestor, principalmente se você tem que concluir um projeto, mas deixar claro para você que aquele momento tem um tempo específico, tem seu limite. O que eu não posso é passar o fim de semana todo preso a um computador trabalhando e deixando meu filho em algum momento me chamando para brincar. Peraí, só um momento, seu pai está ocupado. Eu não posso jamais deixar isso acontecer. Isso é bem claro para você, Manu, ter que tirar tempo devido, para cada momento específico, para cada experiência específica. Sim, sempre que possível a gente tenta, né? Hoje eu não posso atender o cliente porque eu estou com a minha filha, ou hoje eu estou com a minha filha, né? Não posso estar fazendo... Então a gente sempre tenta organizar assim. Às vezes acontece de você ter que atender o cliente com criança, essas coisas assim. Mas você consegue focar, entendeu? Agora é o momento de trabalho, então eu vou parar, vou atender meu cliente, vou conseguir dar a atenção que ele precisa, né? E o contrário também, agora não é momento de mexer com o cliente, mexer com o projeto, é hora que eu vou dedicar a família. Então, assim, a gente muitas vezes tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não funciona. Então, tento dar uma separada, momento trabalho, momento família, porque daí você foca naquilo e você consegue desenvolver muito melhor, né? Eu acho, pelo menos. Como é que você vê hoje, Manu, a questão das barreiras que a própria mulher, de repente, tem como desafios, principalmente no mundo corporativo, dentro da sua profissão, quando ela, de repente, se vê mãe e tendo que conciliar isso à sua carreira profissional, para aquelas pessoas que trabalham em regime CLT, de repente não tem como
direcionar momentos específicos para os filhos, mas sim tem que se dedicar àquela carreira, àquela função dentro da empresa durante uma jornada de 8 horas. Quais são as barreiras? Você percebe alguma mudança nos dias de hoje ou ainda continua com essas barreiras, esses desafios, principalmente voltado para vocês mulheres? O fato do meu trabalho não ser fixo facilita muito a minha vida. Isso não tem como dizer, né? Ainda é difícil, tá? Eu acho que ainda precisa mudar muito, com certeza. Principalmente que a gente está ainda vem numa fase de mudança, né? Então, a minha mãe é uma mulher de mercado de trabalho, mas muitas mães de amigas não, ainda são, né, aquelas mulheres que trabalham, que ficam trabalhando em casa, porque é um trabalho, tá? Mas a minha mãe, sempre trabalhou fora de casa e dentro de casa, faz tudo. Mas, assim, eu vejo que trabalhar fora, né, de casa, ter esse mercado de trabalho pesado, ele ainda não é tão aberto para a maternidade. Muitas vezes você trabalha como mãe e as pessoas não querem que você fale disso, não querem que você lide com isso, né? Aquele negócio assim, eu preciso buscar meu filho na escola. Não pode ficar um pouquinho mais? Não tem como, a criança tem que buscar a criança. Então, ainda tem muita dificuldade do mundo entender que, inclusive, que é possível você ser mãe, você Sim. trabalhar, você fazer tudo isso, Concordo né? Plenamente. Eu acho que é um pouco dessa questão de tirar o tempo das pessoas, dar uma desaceleradinha, entender que, às vezes, aquele problema, mesmo sendo um problema comum de projetos, de obras e tudo mais, ele pode ser resolvido talvez daqui a 30 minutinhos, né? E a pessoa entender que agora ela precisa tirar o tempo para ela resolver as coisas da família, né? E tudo mais. Mas ainda é complexo lidar com a maternidade e o trabalho de fora. Às vezes as pessoas não são muito abertas a esse entendimento de que você precisa tirar um tempo para isso, né? Também tem o lado que, assim, quem trabalha fora, né? Mas, assim, não trabalha fixo como eu, tem a questão de que você não tem licença maternidade. Então, você vai lidando com tudo ali, né? Então, tem o lado que quem trabalha fixo tem a licença maternidade. Tem seus desafios, né? E pode dedicar aqueles, né? Acho que tá 5, 6 meses direto para a criança, mas eu não tive isso, né? Logo que ela nasceu, na mesma semana ali, você vai trabalhando, vai respondendo um WhatsApp, às vezes quando dá, mas com uns 3 meses por aí eu precisei voltar um pouco mais. Então, eu não tive todo esse tempo de ficar com ela o tempo todo, mesmo tentando organizar, né? De ficar com ela e ter os momentos, mas eu precisei já trabalhar um pouco, né? Eu imagino que quem trabalha fixo tem essas questões realmente da diferença brusca de voltar. Porque eu consegui ir voltando um pouquinho, né? Hoje trabalha ali 1 horinha, hoje trabalha 2. Eu consegui ir voltando. Eu acho que quem trabalha fixo tem essa dificuldade muito brusca. De voltar de imediato, né? Hoje você está 8 horas com a criança, amanhã você está 8 horas no trabalho. Né? Eu acho que isso deve ser muito pesado para quem trabalha. Faz muito sentido. Né? Eu vejo que, assim, tem várias empresas que têm começado a entender um pouco, às vezes cria uma creche para criança dentro, tem um espaço, um horário da amamentação, né? Tá evoluindo, mas acho que podia ser um pouquinho mais ainda, porque é pesado os primeiros meses ali, eles são meses complicados, sabe? E precisam muito, essas criancinhas precisam muito da presença da mamãe, né? Sim. Mas que bom. Falamos aqui de vida, de carreira, falamos de maternidade, e isso é importante. Para quem é mulher, de repente tem essa experiência de poder dar à luz, de poder desenvolver um ser e aprender também. Essa é a maior sacada do ser humano, aprender com as crianças, aprender com os nossos filhos. Eles têm muito a ensinar. E o mais importante é equilibrar a nossa vida. Então imagine que você precisa ter capacidade emocional, você precisa ter um processo desenvolvido através da terapia, para que tenha aí um entendimento sobre você, nível de consciência sendo elevado. Você precisa ter uma carreira profissional muito sólida, constante, ter um planejamento aí a curto, médio e longo prazo, saber aonde você quer chegar. Então pensa nisso, o quão você pode mudar de vida
mudando o seu comportamento. E eu percebi muito isso na Manu, mas Manu, que bom ouvir um pouco da tua história. Estamos chegando ao fim, mas desde já te agradeço pela participação. Deixa aí tua mensagem agora para quem assiste o Pode Mais e o que é que a Manu pode compartilhar com essas pessoas quando se trata de vida, de tudo aquilo que desenvolvemos aqui nesse podcast de hoje. No bastidor, né, você me perguntou, diz uma palavra sobre você, né? E aí eu te falei diversidade. Eu acho que é isso que eu posso falar. Diversifiquem, né, entender que são todas essas questões, não é só trabalho, né? Não é só família, é tudo junto. Você vai lidando com tudo, vai entendendo tudo, porque uma coisa é uma construção da outra, né? Quando você consegue pegar aí alguma coisa do trabalho e, opa, peraí, eu passei por isso no trabalho, muitas vezes eu passo pela mesma coisa em casa. Então, você vai somando todas essas coisas e vai diversificando, entendendo que são muitas coisas acontecendo, mas que cada uma a gente vai lidando, né? Então, eu acho que é um pouquinho disso. A gente vai trabalhando, vai lidando, vai resolvendo tudo. E eu falo que, assim, eu não sei se eu conseguiria fazer uma coisa só hoje, da maneira que é a minha vida. Eu não sei se eu conseguiria lidar com uma coisa só. Eu me acostumei a fazer essa diversidade de coisas, a trabalhar com diversas coisas. Eu gosto de ter essas diferenças. Eu acho que uma coisa às vezes supre a outra e uma coisa vai ensinando e juntando conhecimento para outra. Parabéns, Manu. Você destravou as portas. Que maravilha! E equilibrou, que isso é mais importante. Então pensa nisso. Equilíbrio é o sentido da vida. Nem mais nem menos, apenas equilíbrio. Pode Mais fica por aqui. Até o nosso 3º episódio. Espero você. Manu, parabéns, Manu. Obrigada.